Boa noite. Então, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Vamos falar sobre benefícios por incapacidade. Os benefícios por incapacidade, eles surgem, então, para proteger aquele segurado que deixa de oferir renda por alguma incapacidade. Então, o que acontece? É um benefício bem delicado, que a gente precisa olhar com olhos como eu posso dizer, bem atento, né? Por que acontece? Nesses tipos de benefícios, a pessoa não tem condições para o trabalho. Então, a primeira necessidade que surge é a falta de poder garantir o seu sustento e da sua família. Então, esse momento é um momento muito delicado para o segurado. E nós vamos verificar que, em muitas situações, o segurado ele vai até tentar retornar ao trabalho para poder obter aquela renda e sustentar a sua família, e ele não vai conseguir. Porque, muitas vezes, o INSS vai dar para ele uma alta programada, ou vai até indeferir um benefício, e nesse lapso de tempo, ele não está nem recebendo salário e muito menos benefício. Então, vejam que situação difícil para o segurado, porque ele não tem renda nesse período. E muitas vezes ele vai retornar ao posto de trabalho e o empregador ele não vai querer receber ele no posto de trabalho, porque ele não está bem, não está apto ao trabalho. Então, nós vamos encontrar várias situações, tanto nessa questão do benefício previdenciário, quanto na questão trabalhista também. Porque muitas vezes a gente vai ter que atuar tanto na área trabalhista, fazendo uma ação de recondução ao posto de trabalho, e requerendo aqueles salários que deveriam ter sido pagos. Porque que a gente tem que pensar? A alta médica, mesmo que programada, é um ato administrativo. E esse ato administrativo, ele goza de presunção de veracidade. Então, se ele goza de presunção de veracidade, aquele ato é válido em primeiro momento. Se ele é válido, é dado ao particular, à empresa, negar esse retorno do trabalhador ao emprego. Então, nós vamos ter duas vertentes neste caso. Tanto a questão do benefício previdenciário, quanto a questão trabalhista. Então, nós vamos ter que fazer essa análise também. E identificar os tipos de benefícios por incapacidade. Então, onde é que está a previsão dos benefícios por incapacidade? Primeiro, a gente sempre vai relevar a questão constitucional. Então, a proteção da incapacidade ela vai estar prevista no artigo 201 da Constituição, no inciso 1. Então, a Previdência Social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. Então, aqui, essa questão dos eventos de doença e invalidez trazem para a gente a proteção dos benefícios por incapacidade. Eu tenho vários benefícios por incapacidade, nós vamos entender quais são e vamos também entender como a gente identificar qual é o tipo de benefício que se refere àquele tipo de segurado. Então, olha só. Os benefícios por incapacidade, a gente tem, então, 4 benefícios por incapacidade. Vocês podem ver que até coloquei de cor diferente aqui o primeiro. Por quê? Só ressaltando, o benefício de prestação continuada, ele também é um benefício por incapacidade. Só que ele não é um benefício da Previdência Social. Ele é um benefício, como já estudamos, assistencial. Muito embora ele seja da assistência, ele também é um benefício por incapacidade. Porque qual é a proteção, qual é a incapacidade que a lei vem proteger? O deficiente ou o idoso
que não consigam prover a sua própria subsistência e nem tê-la provida pela família. Então, nesse caso, a apuração do benefício de prestação continuada, o segurado também vai passar por uma perícia, né, se ele for deficiente, ou a idade avançada, que a lei traz para a gente 65 anos ou mais, para o idoso, também é um tipo de incapacidade. Relativo ao quê? À idade. A idade avançada faz com que o segurado, ou a pessoa, nesse caso não é segurada, porque a gente está falando de benefício de prestação continuada, que ele deixe de poder alçar um lugar no mercado de trabalho. Então, a idade também ela é impeditiva, ela é um tipo de incapacidade. Então, o benefício de prestação continuada também é um benefício por incapacidade. Por isso que eu até listei ele aqui, contudo, diferenciei a cor, para a gente ter essa cisão na mente. Agora, os benefícios que a gente tem da Previdência, que aqui eu destaquei de azul, são benefícios por incapacidade também. Então, nós temos a aposentadoria por invalidez, que tem previsão legal na Lei de Benefícios, também no Decreto 3048, também na IN 77. Então, quando a gente for tratar desse benefício, a gente vai ter que verificar a legislação cabível aqui. Então, essa aposentadoria por invalidez vai ser garantida ao segurado que fique incapaz para o trabalho, de forma total e permanente. Nós vamos fazer essa diferenciação de cada um dos benefícios. O auxílio-doença, também, embora ele se chame auxílio-doença, a proteção dele não visa uma doença em si. O que a gente tem que observar é que os benefícios por incapacidade, não importa se a pessoa tem uma doença, o que vai importar é se essa doença reflete na capacidade dela para o trabalho. Então, o que acontece? Até pelo nome do benefício, ele leva a gente a erro às vezes, né? A gente vê, é auxílio-doença, então se eu estou doente eu tenho direito a benefício? Não é bem assim. Tem doenças que não vão gerar incapacidade para o trabalho. Embora eu possua aquela patologia, eu estou perfeitamente e plenamente capaz para o trabalho. Então, a gente tem que fazer essa distinção. Por quê? O segurado, ele vai chegar até vocês, ele vai falar, eu tenho isso e mais isso. Ele vai dar uma lista de doenças para vocês, né? E muitas vezes essa doença não incapacita para o trabalho. Então, a gente vai ter que saber também fazer essa mescla e ver o que incapacita e o que não. Então, o advogado ele tem que ser completo. Além de entender da normativa relativa aos benefícios por incapacidade, ele também precisa conhecer um pouco das patologias, do que isso vai gerar. Também conhecer o quê? Um pouco da atividade daquela pessoa, para saber se aquela doença incapacita, né? Então, por exemplo, uma epilepsia, pode ser que ela não incapacite. Mas e se eu tenho uma pessoa que é epilética e ela é um motorista de caminhão, por exemplo? Olha o risco, se ele tiver uma crise, uma convulsão, dirigindo um caminhão, quais são as consequências que isso vai causar? Talvez a incapacidade dele nem advenha da doença, mas talvez venha por meio do quê? Da medicação que a pessoa toma. Se ela toma uma medicação de uso controlado, por exemplo, a doença não incapacita. Mas e aquele remédio que aquela pessoa toma? Será que aquela medicação pode causar algum efeito colateral e trazer incapacidade? Sim. Então, a gente vai ter que saber fazer essa análise. A doença, a medicação, né? Às vezes até pegar a bula, juntar a bula do remédio. Então, o auxílio-doença, ele vai ser dado àquele segurado que possua uma incapacidade para o trabalho, que seja total, mas que ela seja temporária. Né? E o auxílio-acidente também é um benefício por incapacidade, que vai ser dado àquele segurado que, em razão de alguma sequela, tenha redução da sua capacidade. Então, aqui, nós estamos falando de uma incapacidade parcial.
né? Ela pode ser definitiva, mas ela é parcial, ela não incapacita aquela pessoa para toda e qualquer atividade. Ela só vai trazer o quê? Uma sequela que vai ocasionar uma diminuição na capacidade dessa pessoa. Então, a gente tem que saber também fazer essa diferenciação. Muitas vezes, nós não somos médicos. Então, a gente talvez nem saiba identificar corretamente, né? Tanto é que no processo judicial, o segurado vai passar por uma perícia médica. E o médico vai avaliar. Claro que a gente também tem que produzir a prova. Então, a gente tem que juntar a documentação médica que esse segurado tiver. Né? Mas a gente precisa saber, mais ou menos, distinguir esses benefícios. Né? Diferenciar um do outro. O LOAS é mais fácil diferenciar desses três aqui. É mais tranquilo. Porque ele é exclusivo. Se eu não estou aqui filiado, não sou segurado, porque se eu sou segurado, eu vou pleitear um benefício previdenciário. Agora, se eu não sou idoso, deficiente, aí, por exclusão, vou pleitear, então, um benefício de prestação continuada. Então, dá para fazer essa diferenciação, é mais fácil. Certo? Então, olha só. Esses três benefícios, invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, vão ser concedidos, então, para quem? Para quem é segurado da Previdência Social. Se eu estou falando de segurado, os benefícios têm requisitos. Lembram-se? Eu tenho que provar que ele tem, então, qualidade de segurado. Se o benefício tiver carência, lembra que nós vimos a lista da carência? Eu preciso, então, comprovar a carência. Também vimos que, em algumas hipóteses, lembra aquelas doenças que estavam lá na portaria? 2.298, de 99, de 2001? O que acontece? Se ela estiver listada, uma doença estiver listada naquela portaria, tem isenção de carência. Então, a gente vai ter que saber fazer essa fixação dos pressupostos. Quais são os pressupostos que esse benefício necessita? Para todos os benefícios. Então, olha só. Para quem é segurado, só é dado esse benefício. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que avaliar, essa pessoa é segurado? Ela tem qualidade de segurado? Ela tem carência? Ela atende aos pressupostos? E para o segurado que apresente incapacidade, limitação ou restrições em exercer as suas atividades. Vejam que essa incapacidade está totalmente ligada ao exercício da atividade. Então, é isso que a gente tem que fazer a comprovação. Atividades laborativas ou habituais que lhe garantam manter a sua própria subsistência. Então, vejam a importância do benefício. Ele está ligado à manutenção da vida da pessoa. Se eu não tenho condições de me autossustentar e sustentar a minha família, o que acontece? A pessoa fica numa situação de extrema vulnerabilidade. Por isso que a gente tem que se atentar a este tipo de benefício. E até agilizar, né? Ele tem até prioridade. Né? Então, para a constatação dessa incapacidade para o trabalho, os segurados são submetidos o quê? À perícia médica. É necessário passar por uma perícia médica. Realizadas a cargo dos médicos perito do INSS, ou com a MP veio até na conversão da lei, ou por convênio com órgãos e entidades públicos do SUS, tá? Que integra o Sistema Único de Saúde do SUS, os quais vão avaliar, então, essas patologias e a respectiva incapacidade. Qual é o grau dessa incapacidade? Isso é bacana vocês anotarem, porque faz toda a diferença na hora de avaliar, fazer essa avaliação e diferenciação do tipo da incapacidade. Então, vejam, quando a incapacidade for total, ou seja, ele não consegue
fazer nenhuma outra atividade. Ele incapacita para todas as atividades do segurado. Para tudo. Ele não consegue exercer aquela atividade que ele exercia. E ela for permanente, eu estou falando, então, de uma aposentadoria por invalidez. Então, essa pessoa vai ficar incapacitada para toda e qualquer atividade. E também não vai conseguir a reabilitação, porque se essa pessoa conseguir a reabilitação, né, ela, então, sai dessa incapacidade total e permanente. Vejam que esse permanente não significa definitivo, tá? Porque a aposentadoria por invalidez, se a pessoa se recuperar, ela volta ao status normal. Tanto que o contrato de trabalho, quando o aposentado por invalidez, ele se aposenta por invalidez, ele suspende. Ele não se encerra. Né? Nós temos uma particularidade que foi trazida com a nova lei agora, em que a aposentadoria por invalidez, aos 60 anos, a pessoa com 60 anos não precisa fazer a reavaliação da perícia. Então, em tese, nesse caso, a gente poderia tratar como definitiva. Mas vejam que ela não é definitiva. Ela é permanente. E o auxílio-doença? O auxílio-doença, a incapacidade, ela é total. Então, naquele momento, aquele segurado não pode exercer nenhum tipo de atividade. Ele está incapacitado totalmente para o trabalho. Contudo, essa incapacidade para o trabalho, ela é temporária. Passei por uma cirurgia. Ok, vou ter que me afastar do trabalho. Mas essa cirurgia, ela tem um prazo, mais ou menos, de recuperação, que são mais ou menos 2 meses. Nós temos que verificar que, para cada tipo de pessoa, a recuperação ela tem um prazo diferente, porque cada pessoa tem seu organismo e sua recuperação se difere. Então, eu não posso ter um prazo fixo, que é o que a gente reclama da alta programada. Mas, aqui no auxílio-doença, tem como eu prever mais ou menos em quanto tempo essa pessoa vai se recuperar? Sim. Então, o auxílio-doença, embora incapacite para todas as atividades, ela é temporária. Então, por um certo período, essa pessoa não vai conseguir trabalhar, mas depois ela vai se recuperar e volta, então, a ter a sua capacidade. Já no auxílio-acidente, o que acontece? Essa incapacidade ela é parcial. Então, eu não vou ficar incapacitado para toda e qualquer atividade. Não, de repente, eu até vou conseguir fazer a mesma atividade que eu tinha. Só que o que acontece? Aqui há uma redução da capacidade. A minha capacidade ela foi limitada. Eu vou conseguir exercer aquela atividade que eu fazia? Vou, mas eu vou ter um grau de dificuldade maior. Ou, se eu não conseguir fazer aquela atividade, uma outra atividade eu consigo fazer. Então, a incapacidade ela é parcial, mas ela é permanente. Aqui, um exemplo, por exemplo, um acidente. Sofri um acidente, sofri uma lesão na perna. Né? Em razão dessa lesão, o membro foi encurtado. Então, o membro ficou mais curto. Isso quer dizer que eu fiquei incapaz para o trabalho? Parcialmente, eu tive uma redução na minha capacidade. Embora, né, eu consiga fazer atividade, isso vai me exigir um maior esforço físico. De repente, eu vou demorar mais para fazer essa atividade. Então, essa é mais ou menos a distinção de um benefício para o outro. É o grau da incapacidade, que vai delimitar, então, qual é o tipo de benefício. O que nós fazemos? Nós não somos médicos, então nós também não sabemos, a princípio, olhando o segurado, em que grau ele está aqui. Ele vai passar por uma perícia, a gente tem a documentação médica, né? A gente pode fazer uma avaliação, uma previsão, mais ou menos. A gente não pode contar ao certo, que isso depende de uma avaliação médica. Então, o que acontece? Quando a gente for fazer um pedido, uma ação de concessão, a gente pode fazer pedidos subsidiários. De repente, eu parto do maior pedido, né? Se não for acolhido, em caso de entendimento diverso, passo para esse pedido. Em caso ainda de não entendimento, para esse pedido. Então, certo, quando eu estiver mexendo com benefício por incapacidade,
Como eu não sei o grau ao certo ainda, o que vai determinar a perícia, eu faço, então, na minha petição, os 3 pedidos. Faço pedidos subsidiários e não alternativos. Me dê isso ou isso. Não. Tá? Você tem que falar, eu quero isso. Caso esse pedido não seja analisado, ou não seja acolhido, que seja acolhido esse, e assim por diante. Né? Depois eu respondo a sua pergunta por causa da gravação. Tá? Então, olha só. Outra distinção que a gente vai ter que fazer. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Até porque, dependendo da natureza da ação, do benefício por incapacidade, eu tenho até questão de mudança de competência. Então, essa parte é muito importante. Os benefícios por incapacidade, eles podem ser acidentários e eles podem ser previdenciários. Então, eu tenho aí a natureza acidentária e previdenciária. E por que essa tamanha importância? Porque os benefícios acidentários, eles têm competência originária na Justiça Estadual. Competência delimitada até pela Constituição Federal. Então, a gente tem que tomar um cuidado extremo para não entrar com a ação na competência errada, e essa ação vai ser extinta sem resolução de mérito. Se eu entrar de forma errada, quanto tempo esse segurado vai perder? E não é um benefício, lembra que a gente falou no início, que é de suma importância, porque ele é substitutivo da remuneração? Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar se é um benefício acidentário ou se é um benefício previdenciário. Então, tanto os benefícios acidentários, eu tenho aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. Os previdenciários também eu vou ter aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Os benefícios previdenciários, eu ingresso na esfera federal. Então, eu vou entrar, dependendo do valor da causa, eu vou entrar no GEF ou na vara federal. Eu posso até utilizar a competência delegada aqui, da Justiça Estadual, mas é diferente. Porque aqui a competência é originária na estadual. Aqui eu posso utilizar, lembram-se, parágrafo 3º do artigo 109, que diz que eu posso utilizar, não havendo justiça federal, eu posso ingressar na Justiça Estadual pela competência delegada. Certo? Então, o que é benefício acidentário? O benefício acidentário vai ser devido ao segurado acidentado ou aos seus dependentes. Aqui, quando eu estiver falando de pensão por morte decorrente de algum acidente, quando ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa. Então, acidentário não quer dizer, não está ligado à palavra acidente, sofrer acidente. Acidentário está ligado ao exercício do trabalho. Então, quando é que pode ser uma ação acidentária? Quando eu estou a serviço da empresa, quando eu tenho uma doença profissional ou uma doença do trabalho, quando entre a minha residência e o local de trabalho, no percurso, sofrer qualquer acidente que cause alguma sequela, que gere uma incapacidade. Então, o benefício acidentário, ele está ligado exatamente à doença profissional ou atividade, ou até mesmo a um acidente em percurso do trabalho. Então, toda vez que ocorreu um acidente em razão do trabalho ou no trabalho, o benefício vai ser acidentário. Certo? Então, se for em decorrência do trabalho, percurso de trabalho, uma doença profissional, doença do trabalho, o benefício é acidentário. Então, vejam. Acidentário, acidente de trabalho, doença do trabalho e doença profissional. Ou no percurso também de trabalho, ocorreu alguma coisa, é relativo também à acidentária. E, por exclusão, então, nós temos os benefícios previdenciários, que são devidos ao segurado, que esteja incapacitado para o exercício de sua atividade laboral. Nesta hipótese, estão excluídas as causas ligadas ao trabalho.
Assim, nos benefícios previdenciários, as causas que geram benefício não têm qualquer relação com o seu trabalho. As causas podem estar ligadas a uma doença comum, a um acidente de qualquer natureza. Tá? Porque o segurado ele pode sofrer um acidente. Por exemplo, que é muito comum, o segurado está na casa dele, final de semana, feriadão, subiu lá na antena, ou foi limpar a caixa d'água, caiu lá de cima, se esborrachou. Sofreu um acidente, não sofreu? Acidente de qualquer natureza. Está ligado ao trabalho? Tem alguma coisa a ver? Não. Se não tem nada a ver, benefício previdenciário. Tudo bem? Segurado, está indo de manhã trabalhar, pegou o carro, percurso, casa, trabalho. Durante o percurso, bateu o carro, se acidentou. Está ligado ao trabalho? Percurso de trabalho. Benefício acidentário. Então, a gente tem que fazer essa cisão. Segurado está lá na empresa, se machucou, caiu. O benefício vai ser acidentário. Então, toda vez que estiver ligado ao trabalho, percurso de trabalho, uma doença profissional ou do trabalho, acidentário. Exclusão a isso, benefício previdenciário. Tudo bem? Porque a gente tem que distinguir, além da competência, o benefício acidentário vai gerar outras questões também. Pagamento de FGTS, uma série de coisas. Pessoal, por conta do tempo, então, nós continuamos na próxima aula falando de benefícios por incapacidade. Até a próxima. Tchau.